agora a gente vai falar sobre outro tema. Eu comentei com vocês mais cedo, né, que a gente falaria a respeito do fato de que o governo não tem conseguido acordo sobre aquele texto das dívidas rurais, está com dificuldade nesse acordo. Tem ali, inclusive, uma aposta no Ministério Público. A gente mostrou para você mais cedo uma reportagem a respeito disso, né? O governo federal, portanto, que não chega a um consenso com a Frente Parlamentar de Agropecuária sobre o projeto que trata da renegociação das dívidas rurais. E sobre esse assunto, a gente tem entrevista agora. A gente conversa com o André Moraes Bachur Silva, advogado, sócio do Passos e Estica Advogados Associados. Ele que é mestre em Direito, pós-graduado em Direito Processual Civil, vai conversar conosco a respeito disso. Doutor, muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite. Bom, doutor, primeiro, a gente tem um exercício aqui que a gente sempre faz no Rede TV Notícias primeira edição de destrinchar os temas, né, para a nossa audiência, porque imagino que muita gente possa se perguntar quando nos ouve falar a respeito desse processo envolvendo créditos rurais, né, das dívidas rurais, né, um possível acordo, o governo ali tentando acordo. O que seria, portanto, esse texto envolvendo as dívidas rurais? Como é que a gente pode explicar melhor para a nossa audiência o que é que o governo está tentando, para daí a gente entrar, então, no detalhe? Claro. Foi criado o projeto de lei 5122. Esse projeto foi criado sob o tema Projeto de Endividamento Rural. Para que ele foi criado? Para que os produtores rurais com grande endividamento rural pudessem ter uma alternativa e solucionar esse problema através dessa nova lei. E diante de vários fatores, seja por eventos climáticos, seja pela alta das commodities, alta da taxa de juros, restrição de crédito. Então, esse projeto foi criado. A Frente Parlamentar da Agropecuária esteve por trás desse projeto na criação dele e ele já foi aprovado no Senado. Todavia, o governo, ele tende, com o Ministério da Fazenda, ele tende a ser contra a aprovação desse projeto nesse momento, sob a alegação de que esse projeto traria muitos prejuízos à economia do Brasil. Haja vista que esse valor, esse projeto de auxílio aos produtores rurais teria que sair de algum lugar, então isso traria prejuízo econômico ao Brasil neste momento tão delicado que a gente está passando. Então, o governo, por seu lado, sugeriu uma MP, uma medida provisória, que sanasse esses problemas do endividamento rural por hora e aguardasse, então, esse projeto de lei ainda não definitivamente aprovado. Porém, essa medida provisória foi chamada à Frente Parlamentar da Agropecuária para discutir também ela é um pouco mais restritiva do que o projeto de lei alavancado pela Frente Parlamentar da Agropecuária. Então, está aí a discussão. A discussão é, o governo propõe a MP e a Frente Parlamentar da Agropecuária está encabeçando o projeto de lei. Um é mais restritivo, o outro é mais amplo. E justamente esse impasse que está ocorrendo neste momento. Ontem, como a reportagem de vocês já disse, tivemos a reunião entre governo e frente parlamentar para ver se chegava a um consenso e ainda nada foi decidido. Doutor, então teve, até estou aproveitando para trazer aqui detalhes a respeito de uma reportagem da CNN, né? Bom, o projeto de lei tem um trecho aqui dizendo justamente isso que você também já delineava, projeto de lei versus medida provisória. Em junho, então, o Senado aprovou o PL 5.122, conhecido como PL do Endividamento Rural, que permite o uso do Fundo Social do Pré-Sal para criar uma linha especial de financiamento destinada a produtores rurais afetados por eventos climáticos. O texto, então, que autoriza a criação de linhas especiais para a renegociação de dívidas de produtores rurais afetados por perdas climáticas e dificuldades econômicas, com uso de recursos públicos, então, para financiar as operações. E aí, a proposta, então, prevê uma série de fontes de recursos, né? Fundo Social do Pré-Sal, fundos constitucionais de financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, superávites de fundos supervisionados pelo Ministério da Fazenda. Quer dizer, pelo que eu estou entendendo aqui, então, esse PL já trazia
uma fonte desses recursos, aliás, mais de uma. Qual que foi a implicação, então, a partir do fato de que se trouxe ali alguma? Então, o que está sendo questionado é alguma dessas fontes? O que está em jogo? Por que está essa celeuma, então, doutor? Boa pergunta. O que está sendo questionado é a amplitude do projeto de lei frente à medida provisória. O projeto de lei, ele prevê o socorro aos produtores rurais não apenas em razão de intempéries climáticas ou problemas climáticos na sua safra, e sim diversos outros problemas que daria para encaixar nesse auxílio ao produtor rural, como a alta das commodities, taxa de juros elevada, o endividamento rural como um todo. Já a medida provisória, ela restringe esse auxílio ao produtor rural apenas a intempéries climáticas, esse produtor rural que teve problemas com sua safra em razão das intempéries climáticas. Então, o impasse grande está girando em torno dessa amplitude. Também há outro impasse com relação à taxa de juros. A taxa de juros prevista no projeto de lei, ela vai de 2,5% a 7,5% ao ano. Já a taxa de juros prevista na MP vai de 6% a 12% ao ano. Então, tem algumas diferenças entre o projeto de lei e a MP que está gerando essa não acordo nessas reuniões entre governo e frente parlamentar agropecuária. Todavia, a maior se restringe à amplitude da medida provisória e do projeto de lei 5.122. Bom, então aí com relação àqueles que foram afetados, né, por eventos climáticos, quer dizer, também tem uma preocupação com relação a essa parcela, né, porque a gente está diante dos possíveis efeitos do El Niño, né, doutor, e até tem quem chame de super El Niño, que deva começar mais para frente. Mas então há um questionamento com relação a essa segmentação, é assim que a gente pode colocar, né? Perfeito. Esse questionamento feito pelo governo, e eles fundamentam esse questionamento sob a ótica de que o momento fiscal do país é delicado, as contas públicas do país são delicadas, haja vista que há um gasto maior do que a arrecadação. Então, criar um projeto neste momento para que tenha mais uma fonte de gastos seria contrário ao que o governo teria que fazer a lição de casa. Por outro lado, a frente parlamentar também já fundamentou de que os recursos da onde virão esse auxílio aos produtores rurais, como você disse, do pré-sal, fundos constitucionais, fundos regionais, eles não afetariam a economia do Brasil, não afetariam as contas públicas, porque esses recursos já não estavam previstos para pagamento do erário público. Todavia, não é o que o governo sustenta. Então, está nesse impasse neste momento. O que a gente pode falar também a respeito dos percentuais, né, das taxas que foram colocadas dentro dessa discussão? Tem aí a apresentação de taxas de juros anuais na casa de um dígito, sendo 3,5% para o pequeno produtor, 5,5% para os médios, 7,5% para os grandes. Isso do ponto de vista do que defende, então, a entidade representativa, né? A Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, defende esses percentuais. Já o governo defende taxas um pouco maiores, 6%, 9% e 12%, respectivamente. O governo entende, então, que com taxas maiores e menor necessidade de equalização dos juros, quanto menor, né, menor seria também o impacto fiscal da medida. E aí, o governo, então, tem aí tá contestando essas taxas de juros, portanto. O que a gente pode falar a respeito disso, hein, doutor? Sim, isso é uma questão pontual entre o projeto de lei e a medida provisória. Obviamente, como você disse, como o governo está alertando que quanto menor os juros, maior a necessidade de recursos para esse programa, esse projeto de lei do endividamento rural. Por isso, o governo defende
taxas de juros um pouco mais elevadas para que a necessidade de recursos públicos sejam menores. Por outro lado, a Frente Parlamentar, a FPA, Frente Parlamentar da Agropecuária, ela defende que se a taxa de juros for tão elevada a esse ponto, como o governo está sugerindo, esse programa não vai satisfazer a necessidade que os produtores rurais necessitam nesse momento, que é justamente a cobrir esse rombo, né, que nas contas dos produtores, em razão de diversos fatores, inclusive de eventos climáticos adversos. Então, está nesse impasse, na minha visão, os dois lados, os dois argumentos são razoáveis, mas justamente o trabalho deles aí é tentar chegar no meio do caminho aí, com uma taxa de juros que atenda ao erário público e também atenda à necessidade dos produtores rurais, sob pena do programa não ser aplicável aos produtores rurais que necessitam desse socorro. Claro que aqui a gente está fazendo o exercício, né, de conversar com o senhor para entender as questões, enfim, jurídicas, as questões de fato dentro do projeto e do que está implicado. Mas também quero aproveitar para te ouvir a respeito do fato de o que o senhor acredita que pode acontecer caso o governo não consiga, né, então, esse consenso. Fica na sua avaliação um recado para os produtores rurais, né, para a entidade representativa dessa parcela da população, de que de fato não há um consenso, de que de fato não há um apetite para negociar, para olhar para esse público? Olha, programas como esse, eles já foram criados no passado e eles são essenciais para a manutenção da atividade do produtor rural ou do agronegócio como um todo. Todavia, na minha visão, a gente não pode ficar dependente desse tipo de programa ano a ano, ou safra a safra, ou após ciclos de intempéries climáticas. A gente tem que amadurecer, criar outros mecanismos para que esse endividamento rural ele não se torne esse gigante como se tornou dessa vez que o agro vem enfrentando. Então, aqui sugiro, né, através de estudos, gestão no campo, ela otimizaria esse endividamento rural, reduziria drasticamente. Programas de seguro rural também auxiliaria nessa questão. Além disso, os contratos, né, de financiamento do agronegócio, uma previsão mais assertiva de preço, com cláusulas mais assertivas que poderiam ser renegociadas com base em eventual deslocamento de preço da commodity, ou deslocamento de preço do insumo, deslocamento de preço do dólar. Enfim, não há como prever tudo, obviamente, não há como prever uma guerra como a gente teve há pouco, né? Porém, há mecanismos que a gente possa moldar um pouco melhor esse financiamento do agronegócio para não chegar em situação assim. E com relação às intempéries climáticas, como você disse, o super El Niño, né? Sabendo disso, do que pode vir a moldar também esses contratos de que o produtor rural se faz necessário, para que preveja a possibilidade de uma renegociação, de uma redução de uma taxa, de um seguro entrando em razão de uma quebra de safra, em razão do super El Niño, por exemplo. Então, utilizar também desses mecanismos e não depender apenas de programas como esse do projeto de lei do endividamento rural. Muito bem, quero te agradecer por essa conversa. Doutor André Moraes Bachur Silva, advogado, conversou conosco aqui no Rede TV Notícias, primeira edição. Muito bom dia para o senhor. Bom dia, eu que agradeço.